Buenas tardes a todos. Es muy difícil, como siempre, hablar en español después de julio, ¿no? Gracias por la invitación. Es un gran placer estar acá hoy para hablar de un tema tan importante como este, cáncer de intervalo, cómo reducirlo. Se ha constatado que la colonoscopia ofrece menor protección contra el cáncer proximal en comparación con la porción distal. El cáncer de intervalo podría ser parcialmente explicado por las lesiones no polipoides perdidas en la colonoscopia, ya que no son fácilmente diagnosticadas y que se sitúan con mayor frecuencia en colon derecho. También reconocido como cáncer post-colonoscopia o cáncer perdido. Ocurre entre 6 y 60 meses de una colonoscopia previa y situado más en colon derecho. ¿Y cuáles son las justificaciones para esto? La diferencia en la morfología de las lesiones, la mayoría son lesiones no polipoides, los pólipos cerrados, especialmente Sézary serrate adenoma. Hay una diferente evolución biológica que avanza más rápidamente a la malignidad y, claro, depende de la calidad de la colonoscopia. Algunos estudios que muestran la preferencia por porción proximal. Esta meta-análisis de casi 140.000 casos de cáncer mostrou um caso de câncer de intervalo a cada 27. É 2,4 vezes mais frequente em cólon direito. Esta mesma meta-análise mostrou o estudo de Baxter uma prevalência de hasta 9%, pero a prevalência média foi de 3,7%. As causas: lesiones perdidas, resecção incompleta, novas lesiones e incrível erro em la biópsia de um câncer existente. Este é um estudo clássico de Douglas Rex que mostrou 24% de lesiones perdidas, com uma relação inversa com o tamanho. É claro que a colonoscopia é um exame operador dependente, onde é mais fácil perder uma lesão no polipoide como esta, ou uma pequena lesão deprimida como esta acá. O preparo de colonoscopia tem um grande impacto porque um malo preparo impede mais que o exame seja completo, a dificuldade da colonoscopia e um maior índice de perda de pólipos de qualquer tamanho. A sugerência hoje é que o melhor preparo deve ser em doses divididas. Como encontrar uma lesão abaixo desse material fecal? Especialmente as lesiones no polipoides. A intubação cecal também apresenta um grande impacto, tem que ser 90% pelo menos de forma global, e a intubação tem que ser 95% ou mais em screening. Este é um estudo clássico publicado no New England, 2006, que mostrou uma maior porcentagem de pacientes com adenomas ou neoplasia avançada, quando a colonoscopia, o tempo de retirada foi de 6 minutos ou mais. Já Butterly sugere 9 minutos, quase mais de 10% de aumento de ADR, Adenoma Detection Rate, e também para as lesiones cerradas. Este autor sugere que se haga uma reinserção de colonoscópio em colon direito. O ADR ha sido reconhecido como um importante critério de qualidade,
mostrando o real desempenho do endoscopista. Tem que ser maior que 30% em homens e mais que 20% em las mulheres. Este estudo multicêntrico de quase 150.000 colonoscopias mostrou que um aumento do ADR anual se ha associado com a redução do risco de câncer de intervalo e de morte por câncer. Um estudo muito interessante, onde endoscopistas que tinham ADR menor que 20% e que fizeram um treinamento com expertos, apresentaram um aumento de mais de 8% em ADR, um aumento de 5,5% de ADR em cólon proximal, com impacto também em diagnóstico das lesões no polipoides. Um aumento de 1% de ADR pode resultar em uma redução de 3% em risco de câncer de intervalo e de 5% em la mortalidade por câncer. É muito impactante. Também tem impacto a resecção incompleta de pólipo. Acá há uma relação com o tamanho. Quanto mais grande a lesão, mais fácil de la resecção ser incompleta, onde miramos acá uma diferença muito grande com a resecção em bloco e por piscimil. Impacto também nas lesões césar-serratia-adenomas. Muito importante elegirmos a melhor técnica, a técnica correta de remoção de los pólipos, com pinça, com uma asa de polipectomia, ou mesmo a técnica de mucosectomia. Alrededor del 25% dos casos incidentais de câncer resultam de polipectomias incompletas. Um exemplo de uma resecção por piscimil, um grande LST em cólon ascendente próximo de cego. Há uma relação, então de lesão residual com a técnica. A diferença em nosso estudo muito grande quando se elige piscimil ou em bloco. O mesmo com saito em bloco com SD, mucosectomia por piscimil. A lesão polipoide apresenta um crescimento muito lento, hasta câncer e câncer invasor, enquanto a lesão no polipoide tem seu crescimento muito mais rápido. Há também as novas lesões, césar-serratia-adenomas, outro exemplo, costuma ser assim, uma capa de mucina, padrão de criptas 2O. Os tradicionais serratia-adenomas costumam ser mais em reto e cólon esquerdo, menos frequente. As lesões deprimidas, muito difíceis de ser encontradas. Outro exemplo. Acá temos um estudo multicêntrico italiano com mais de 27.000 colonoscopias, que mostrou que lesões no polipoides se identificaram com maior frequência em cólon direito que as lesões polipoides. Em nosso estudo, publicado em 2015 na revista japonesa, também as lesões no polipoides prevaleceram em cólon direito, mientras que em 53% das lesões polipoides estavam em colo esquerdo. Histologia avançada. Quando estudamos lesões com 10 milímetros ou menos, somente 0,3% das lesões polipoides apresentavam histologia avançada, ao passo que as lesões deprimidas, 35% tinham displasia de alto grado ou eram câncer temprano. Para as lesões com mais de 10 milímetros, 13% das lesões polipoides tinham histologia avançada, contra 27% das lesões planas e 100% das lesões deprimidas. Portanto, é muito importante separar as lesões
no polipoides de las lesiones polipoides. La evolución es distinta. La cromocolonoscopia aumenta la detección de microlesiones, de las lesiones no polipoides y lesiones deprimidas. Es muy controverso. Todos estes autores dizem que sim, vários outros dizem que não. Um estudo do grupo de Wiesbaden que utilizou a cromocolonoscopia e que mostrou maior detecção de adenoma, de adenomas planos, no polipoides, e de lesão cerrada. Resultados similares a esses dois outros autores. Não temos dúvida que a lesão deprimida, especialmente, é mais bem caracterizada com a cromocolonoscopia. Esta meta-análise não mostrou diferença significativa quando se comparou a cromoscopia eletrônica da luz branca, ambos com HD. Este outro autor mostrou uma menor perda de pólipos e de adenomas, favorável à cromoscopia eletrônica, pero cromoscopia eletrônica com HD versus estándar. E esse outro estudo de 2011 não apresentou diferença NBI luz branca, ambos com HD, pero com diferença quando comparou com colonoscopia convencional. Portanto, parece que a diferença é favorável a HD e não a cronoscopia eletrônica. Há duas novas opções de cronoscopia eletrônica. Uma delas é BLI, Blue Laser Imaging. Esse estudo isolado mostrou mais pólipos por paciente e mais adenomas por paciente quando comparou com luz branca, pero sem diferença em ADR. Alguns exemplos para vocês. Como se queda uma lesão com BLI. A depressão muito característica. Também existe o LCI, Linked Color Imaging. Poucos estudos, uma nova tecnologia na cromoscopia. Este grupo de Kyoto, liderado por Naoisa Yoshida, apresentou uma maior visibilidade de pólipos quando comparado com luz branca, incluindo microlesiones e uma maior diferença de color. Suzuki mostrou maior visibilidade de lesões planas, não granulares, mais para LCI do que BLI, LCI mais do que BLI, mais do que luz branca. Assim, encontramos as lesões com LCI, com magnificação. Esse outro estudo também comparou LCI com luz branca, mostrou maior detecção de pólipos, não de adenomas, e maior detecção de pólipos e adenomas por paciente, favorável a LCI. Cambio de posição do paciente também pode permitir uma maior detecção de adenoma, como vocês podem mirar aqui, índice de adenoma e adenoma por paciente, especialmente em cólon transverso e cólon esquerdo. Estes dois estudos mostraram resultados similares. Há estudos isolados utilizando acessórios na ponta de aparato, como caps, endorings ou endocuff. Todos eles isoladamente mostraram uma maior taxa de detecção de pólipos, menor perda de adenomas, pero esta recente meta-análise de ano passado mostrou que a diferença, o impacto do uso desses acessórios é muito sensível, muito pequeno. Esta revisão sistemática comparou a infusão de água com aire, sem diferença. Pero quando se cambiou a água, a diferença apareceu.
especialmente em cólon proximal. Aí, o terceiro ojo, que mostrou mais pólipos e mais adenomas adicionais, pero o tempo de retirada foi muito maior. Também temos terceiro ojo com cap. Outra opção, fuse. Há a visão direta e há outras duas câmeras laterais que permitem uma visão de 330 graus. Cada câmera com um monitor. Pero esta revisão sistemática não mostrou diferença em ADR. Mesmo com 330 graus de visão, com uma diferença assim, com menor perda de adenomas. Colonoscópio com balão é muito parecido com enteroscopia single balão. Uma menor taxa de perda de adenomas, uma detecção adicional de adenomas, especialmente em cólon direito, onde aparece mais o câncer de intervalo. Cá temos uma obra de um pintor espanhol, uma homenagem a seus irmãos que foram massacrados por la esquadra de Napoleão. E a analogia que hago é que não podemos fazer o fuzilamento de nossos pacientes com uma colonoscopia de má qualidade. Temos que reconhecer as lesões planas, as lesões mais agressivas. Temos que fazer a resecção completa das lesões. Sem dúvida, um largo caminho já foi recorrido, tanto na qualidade dos aparatos quanto nas técnicas. Temos várias opções de caminhos a seguir, pero o fator principal é que produz uma menor redução ou uma maior redução, melhor resultado na prevenção de câncer de intervalo, sem dúvida alguma, é o ojo do endoscopista. Muitas graças.